Olá, bem-vindos ao canal Aumenta um Ponto. Meu nome é Amir e essa sessão se chama Quem Conta, que eu explico um pouco das ideias por trás dos contos publicados aqui no canal. Semana passada eu publiquei um conto chamado Ficção ou Realidade e essa semana eu publiquei um conto chamado Ponto Final. Então vamos começar pelo vídeo da semana passada. Ficção e realidade, eu acredito que é uma soma de 3 assuntos que me interessam bastante e eu tentei reproduzir eles nesse microconto. O primeiro deles é a questão de quando você escreve uma história ou você tem uma ideia para qualquer tipo de coisa, uma coisa que sempre ficava na minha cabeça era: será que alguém já teve essa ideia antes, em algum outro lugar do mundo? Será que alguém teve essa ideia e nunca executou ela? Ou mesmo executou, porque existem tantas línguas, né? Uma pessoa, como eu vou saber se uma pessoa na Noruega não escreveu um livro muito similar ao livro que eu estou pensando em escrever aqui no Brasil? Então, esse é um tema que sempre me fez pensar de como saber que realmente a sua ideia é uma ideia original. Esse seria o ponto número 1. Ponto número 2 é essa mistura entre ficção e realidade, que hoje em dia está cada vez mais complexa de ser definida, o que se chama, né, em literatura do realismo mágico, em que você já não consegue mais discernir o que é fantasia e o que é realidade. Então eu acho que esse texto também, esse conto, também vai nessa direção de que o escritor já não sabe mais, e o público, né, o júri, já não sabe mais o que é realidade e o que era ficção escrito no livro. E por último, a questão de profecia autorrealizável, em que basicamente uma pessoa que tem influência sobre outras acaba fazendo uma previsão que, por conta da previsão e pela influência que isso exerce sobre outras pessoas da sociedade, ela acaba sendo verdadeira, se tornando verdadeira. Então isso é muito discutido em pesquisas de opinião para eleições. Então, se um candidato aparece bem posicionado numa pesquisa de eleição, muitas vezes as pessoas tendem a votar nele por causa disso. Enfim, esse é apenas um exemplo entre muitos outros sobre esse tema de profecia autorrealizável. E o conto publicado essa semana se chama Ponto Final, em que é a primeira vez que eu publico aqui no canal um conto que não é de autoria própria, não é do projeto Aumenta um Ponto. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Rodolfo Michael, gostei muito desse conto e conversei com ele, pedi autorização para poder estar publicando esse conto aqui no canal. Então acho que em relação a esse conto eu não posso muito emitir opinião sobre os bastidores de como ele foi construído, mas eu definitivamente gostei muito do texto, achei o texto claro, conciso, inteligente, justamente esse tipo de trabalho, esse tipo de contos que eu tenho procurado bastante na internet. Então aproveito aqui para, primeiro, aproveitar e agradecer ao Rodolfo Michael novamente pela possibilidade de colocar o texto no canal. Convido ele aqui a explicar nos comentários qual foi a ideia por trás do conto, se tiver alguma coisa interessante que ele queira compartilhar com vocês. Aproveito também para divulgar novamente o livro dele, está aqui na tela os detalhes, ele está disponível para leitura no Wattpad, então recomendo que vocês, as pessoas que gostaram desse conto, tenham a oportunidade também de ler outros do trabalho do livro dele. Bom, é isso, pessoal. Agradeço pelo tempo de vocês. Peço novamente para que me ajudarem a divulgar os contos e os vídeos. Esses contos, eu já comentei antes, eles são parte de um livro chamado Aumenta um Ponto, que está disponível na Amazon, tanto como e-book ou como livro físico. E eu vou seguir toda semana aqui publicando um conto, seja do livro, seja de alguma outra pessoa. E espero vocês novamente nas próximas semanas. Um abraço e até mais.